Pais amados, é mais um presente de Deus, muito grande, Ele tem nos dado essa oportunidade de, mais uma vez, compartilharmos um pouco da Palavra de Deus, palavra essa que, tendo sido colocado, pondo em prática, nós vemos os resultados, vemos Deus agir por intermédio dela. E essa palavra, amada, que nós temos recebido para o alimento do nosso espírito, devemos crescer nessa visão, porque isso é a vontade de Deus, isso é agradável a Deus, que cada um dos seus filhos pratiquem a palavra de Deus. Irmãos, o fato, o objetivo de nós estarmos nessa terra, nesse mundo, tem apenas um sentido: é para glorificarmos a Deus, para vivermos a sua palavra, para anunciar o seu reino, o seu evangelho. Se não for essa a intenção, esse o nosso objetivo, essa a nossa meta, o nosso foco, estamos de uma forma errada, porque nós devemos viver para o agrado do Pai, nós devemos viver para ser suas testemunhas, detalhar, falar, anunciar para aquilo que Jesus veio para que as pessoas pudessem ter vida e vida em abundância, veio para que as pessoas pudessem ter uma nova chance com Deus, pudessem ter a oportunidade de nascer de novo e viver uma nova vida. Então, quando eu me referi à única maneira que nós devemos viver aqui nessa terra, é viver para Deus, é pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, se nós não tivermos essa convicção, isso em meta, isso em foco, estamos vivendo uma vida voltada realmente para o mundo, mas nós não devemos mais fazer parte desse mundo, mas viver aquilo que Deus já proveu, já anunciou, já deixou escrito para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Paulo, em determinadas cartas, ele enfatiza muito o fato de nós não viver mais para nós mesmos, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou. Romanos deixa bem claro, Filipenses, Colossenses, Efésios também tem tópicos bem interessantes sobre esse fundamento. Gálatas, capítulo número 2, versículo 20, Paulo diz ali: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a nossa convicção, nós devemos ter isso forte em atividade dentro de nós, é que nós não devemos mais viver para nós, devemos viver para Ele. Romanos diz que nós morremos para os rudimentos, para as coisas desse mundo, porque nós ressuscitamos com Cristo, para pensar, para buscar tudo aquilo que é lá do alto, tudo aquilo que é lá de cima. Então, a vontade de Deus, amado, eu quero te encorajar nessa noite, não com uma palavra de edificação, mas uma palavra de correção, uma palavra essa que possa te corrigir dos erros, dos maus caminhos, daquilo que você está se envolvendo nesses últimos dias. Estamos vivendo um tempo de receio, um tempo de onde as coisas estão aí evoluindo rapidamente, a propagação do vírus, mas nós estamos vivendo um período, na realidade, de isolamento. Mas esse isolamento, amados, é apenas com pessoas, das coisas, de aglomerações, mas esse envolvimento com Deus deve ser algo contínuo em nossas vidas. Nós devemos ver dia após dia mais próximo de Deus, se envolvendo mais com as coisas da sua palavra, do seu reino, para que possamos manifestar realmente quem Cristo é aqui nessa terra para as pessoas. Então a palavra deixa bem claro, eu queria ler alguns textos ou alguns versículos bíblicos para que nós possamos nos fortalecer na palavra de Deus, me referindo à palavra de exortação, a palavra de consolação, a palavra de correção. O fato, amados, uma palavra mais clássica que eu posso afirmar para você, a palavra de correção,
é uma maneira onde a palavra vem, no nosso linguajar, vem nos ajustar na palavra, na vontade de Deus. Então essa palavra, quando ela vem mais dura, quando ela vem nos chamando para junto, quando vem nos chamando a atenção em áreas da nossa vida que não estamos vivendo aquilo que agrada a Deus, isso é proveitoso, amados. Devemos receber com grande alegria, porque Deus está nos chamando para perto. Ele está nos corrigindo, Ele está querendo nos ajustar à sua visão, para que nós possamos viver como Ele quer, para a sua glória, para a honra e louvor do seu nome. Então a vontade de Deus é essa em Cristo Jesus, que nós não vivemos mais para nós, mas viver para Ele, porque nós morrimos para o mundo. Estamos aqui ainda, amados, mas nós não fazemos mais parte desse mundo. Eu me refiro ao pecado, à desorganização na vida. Nós devemos ter uma vida ajustada pela palavra de Deus, para que nós possamos a cada dia nos envolver com aquilo que é de Deus. Chega de perder tempo, porque o tempo sem se envolver com Deus é tempo perdido. Mas tendo um tempo de envolvimento, de crescimento com Deus, isso é tempo ganho, isso é tempo proveitoso para nós, amados. Chega de estar vivendo, debatendo isso ou aquilo, se envolvendo com coisas que são desse mundo, que não vai nos edificar. Devemos nos envolver com a palavra, com as coisas de Deus, porque isso vai nos proporcionar um crescimento e Deus se fazer presente, se manifestar através da minha e da tua vida. Eu quero ler para a princípio, amados, lá em Romanos capítulo 6, eu gosto muito dessa mensagem, onde Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 6, a partir do versículo de número 1, o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Eu lembro muito de uma ministração de um grande ministro da palavra de Deus, que ele até se referia, como se desse um breque, como se desse ali uma brecada, quando ele disse: que diríamos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí diz: de modo nenhum. Ali dá um breque, dá uma parada. Nós não devemos mais viver no pecado, mas nós somos livres do pecado. Nós devemos falar para o pecado: olha, eu morri para você, eu estou crucificado com Cristo, a vida que eu vivo hoje é para Ele, não mais para me envolver com as coisas que são do mundo, porque isso só vai causar dano para a tua vida. Então ele continua dizendo a partir do versículo de número 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Então Paulo está dizendo aqui, amado, que nós morrimos para o pecado. Antes de ter recebido, de ter tido conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, nós vivíamos no mundo, nós éramos livres para viver como queríamos, no pecado, na desobediência a Deus. Mas um dia em que ouvimos essa palavra e uma fé foi gerada dentro de nós, e nós entregamos a nossa vida a Jesus, nascemos de novo, nascemos da vontade de Deus, recebemos o Espírito Santo, Ele habitando, residindo dentro de nós. Então a partir desse momento, amados, nós nascemos para Deus, e a partir desse novo nascimento, o mundo não deve ter mais um vínculo conosco. A palavra diz que nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, para vivermos uma nova vida. É como Jesus fala lá no Evangelho de João, que a semente, quando ela é lançada na terra, ela tem que morrer para que uma nova vida venha ressurgir, venha se manifestar, venha aparecer. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador, a partir dali, amados, é uma nova etapa para nossas vidas. É ter deixado tudo para seguir Ele. É ter deixado tudo aquilo que ia de encontro à santidade de Deus, que era o pecado, e passar a ter uma comunhão, uma intimidade, e coloca isso bem claro dentro de você, que uma vida de pecado impede nós termos uma aproximação com Deus. Nós somos livres do pecado. A palavra diz que nós morrimos para o pecado. Nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça, vivemos por fé no Filho de Deus. E essa vida que Deus quer que se manifeste através de mim e de você. Versículo de número
3 diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Então aqui deixa bem claro, em relação a Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, que ele foi para o Pai em semelhança da nossa vida terrena. Então, da forma que Jesus veio a esse mundo, não pecou, nenhum dolo, nenhum engano saiu da sua boca, mas ele viveu uma vida espiritual, viveu diretamente com o Pai aqui nessa terra. Pelo poder de Deus, ele ressurgiu, ressuscitou dentre os mortos, se assentou à destra de Deus. Isso serve como um testemunho para mim e para a tua vida. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ali nós morremos para o pecado, para o mundo. E dali por diante uma nova vida surgiu dentro de nós para nós vivermos, que é a vida do próprio Deus, que é a vida Zoe. A partir daí diz no versículo de número 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Idênticos, semelhantes a ele, amados. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravo, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos dentre os mortos, como ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sobre a lei, mas debaixo da graça. Então quero te dizer, a palavra vem te exortando nessa noite, a palavra vem te chamando para junto, para que você tenha uma consciência santa diante de Deus. Da forma como você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, foi uma coisa, você ainda estava, você saiu de uma dimensão para outra. Você, quando se encontrou com Jesus, você se encontrou com a santidade, com a perfeição, com a justiça. Então dali por diante é dessa forma que nós devemos caminhar. Não só a nossa conduta, não só o nosso testemunho de vida, amados, mas principalmente os nossos pensamentos também devem estar voltados para Deus. A nossa mente, os nossos pensamentos devem sempre estar ocupados com tudo aquilo que é de Deus. Paulo, escrevendo a Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1, vamos dar uma passadinha lá. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, nós ressuscitamos, como diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto. É isso que nós devemos focar, amados.
É nisso que nós devemos buscar aquilo que é de Deus, aquilo que está em Cristo Jesus, à destra do Pai. É isso que nós devemos trazer para a nossa vida. Versículo 2, ele diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui dessa terra. Então os nossos pensamentos devem estar pensando, estar ocupado em tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é do seu reino, tudo aquilo que a palavra nos instrui para viver. Então todo o nosso pensamento, a nossa mente deve estar ocupada com a palavra de Deus, porque mente vazia é oficina do diabo. Então a nossa mente deve estar ocupada com a palavra de Deus. Não podemos impedir que um pensamento fora da vontade de Deus venha sobre nossa mente, mas nós temos o conhecimento da palavra, e como diz Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, nós podemos renovar nossa mente com a palavra de Deus, porque ela traz a verdade do Pai. Isso é que nos vai fazer crescer, sabios. Com pensamentos negativos, pensamentos de desgraça, de destruição, de medo, de miséria, quando algo chegar à tua mente, não aceita, não recebe, porque não é um presente de Deus para a tua vida, porque tudo que vem de Deus é bom, amados. Tudo que vem de Deus é perfeito, tudo que vem de Deus é puro. Então, quando for lançado na tua mente pensamentos errados, não recebe, rejeita e recebe o que Deus promete na sua palavra, porque isso é garantia certa, porque quem fez a promessa, amados, não foi o homem, foi Deus, e Deus é fiel. Aí ele continua ainda, versículo de número 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então tudo aquilo que a palavra promete é nosso, amado. Tão somente devemos viver como filhos de Deus. Tão somente devemos viver livres como já somos do pecado, porque Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então isso fortalece o nosso espírito, isso nos dá motivos para viver uma vida que agrada ao Pai, porque Deus é bom, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Então dessa forma é que nós devemos pensar, é nisso que nós devemos nos fortalecer. Voltando um pouquinho, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10, na mesma visão, amados, vivendo a vida fora do pecado, porque primeiro chegam os pensamentos na nossa mente, mas esse pensamento, quando ele desce, diz Tiago, Tiago escrevendo na sua epístola, quando esses pensamentos descem ao nosso coração, então quando ele é gerado e é lançado em prática, ali o pecado foi consumado, o pecado foi concluído. Mas há um tempo, amados, quando o pecado chega na tua mente, não dás vida a ele, mata ele, lança ele fora, para que somente a vida que agrada a Deus se manifeste em você. Da mesma forma os pensamentos, amados. Paulo diz aqui no 10, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 10, o seguinte, 4:10, amados. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então Paulo se mostrou como exemplo para as nossas vidas. Tudo que os irmãos aprenderam, e por meio das suas cartas nós também aprendemos, isso nós devemos pôr em prática. Se você observar a vida de Paulo, estou apenas declarando aquilo que Paulo deixou escrito, mas toda a glória não é de Paulo, toda a glória é de Deus, bem sabemos disso. Mas ele deixou exemplos para que nós pudéssemos, em relação àquilo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito, isso se tornasse vida em nós. Como ele afirmou lá em Gálatas 2:20, que nós estamos mortos para o pecado. Então ele, na sua vida, aqui nessa terra, ele manifestou
ele morto para o pecado, para que a vida de Deus resplandecesse no seu corpo mortal. Da mesma forma nós, amados, nós devemos ter essa disponibilidade de estar servindo a Deus, livres do pecado, convivendo hoje como se nunca o pecado tivesse existido dentro de nós. Isso é o que? Uma vida voltada, uma vida consagrada, pensamentos, tudo aquilo que nós formos fazer, seja para a glória de Deus, não está envolvido com nada nesse mundo, porque as coisas desse mundo não têm mais valor para nós. O que nos importa, o que é proveitoso para mim e para a tua vida, é aquilo que é de Deus. Então chega de perder tempo, amados, te envolve com Deus, aproveita esses últimos dias da sua igreja aqui na terra, para viver uma vida que louva, uma vida que agrada a Ele, porque a vida eterna pertence àqueles que receberam Jesus, àqueles que nasceram de novo e vivem e se esforçam em viver a palavra de Deus. Que isso seja na tua vida como um modelo, Cristo se manifestando nesse mundo através da tua vida. Eu salvo a você com a graça e a paz e cresça nessa visão, que você irá manifestar a grandeza, a glória, o poder e a santidade de Deus aqui nessa terra. Amém? Seja um canal de bênção para a glória de Deus.